Oi pessoal, bem-vindos de volta, meu nome é Laura. Nesse vídeo a gente vai ver a segunda parte do nosso estudo desse livro aqui do Timothy Keller, Juízes para Você. A gente está no capítulo 5 desse livro e se você quiser acompanhar na Bíblia, nós estamos no capítulo 6, versículos 11 a 40 do livro de Juízes. E logo no início dessa segunda parte do nosso estudo, a gente encontra um diálogo entre Gideão e o anjo do Senhor. E quem era esse Gideão? Gideão era filho de Joás e ele pertencia a uma tribo considerada sem muita importância dentro de Israel, a tribo de Manassés. E esse diálogo todo acontece dentro de um tanque de espremer uvas. Gideão estava escondido nesse tanque para malhar o trigo. Então Gideão é essa pessoa que Deus levanta para libertar Israel da opressão. Como nós vimos no vídeo anterior, Israel estava sendo dominado pelos midianitas, que não deixavam mantimento em Israel e haviam destruído as plantações. E é por isso que Gideão estava escondido nesse tanque de malhar o trigo, porque ele estava se escondendo dos midianitas. E logo no início do diálogo, o anjo diz: "O Senhor é contigo, homem valente." E aí Gideão começa a questionar que se Deus estivesse mesmo com eles, eles não estariam passando por aquela situação. E ele até cita o que Deus fez por meio de Moisés aos seus antepassados quando libertou o povo do Egito da escravidão. O que significa que ele conhecia o que Deus havia feito pelos seus antepassados. Nós sabemos que Deus vai usar essas circunstâncias difíceis para fazer com que o povo volte a buscar o Senhor. Então Gideão fica sabendo que é ele que vai libertar Israel da opressão, que ele é o Moisés da geração dele. E aqui uma reflexão para a nossa vida. Quantas vezes, em meio aos problemas, a gente se sente abandonado por Deus e se questiona por que Deus não me livra desse problema? Quando o certo seria a gente questionar de que maneira Deus está trabalhando nesses problemas para o nosso próprio bem. Nós deveríamos pedir para Ele nos capacitar a lidar com esse problema. E continuando no diálogo, Gideão contesta esse chamado, dizendo: como que eu vou libertar Israel, se a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai? E realmente Gideão não parece ser esse cara valente, já que ele estava escondido dos midianitas. O que a gente precisa entender é que o potencial de Gideão realmente sozinho não é suficiente para libertar Israel. Ele não vai conseguir fazer isso com a própria força. O que vai fazer a diferença é que Deus o chamou para essa missão e que estará com ele durante essa empreitada. E se Deus diz que ele é um poderoso guerreiro, então ele é. É dessa mesma forma que nós devemos agir em cada área da nossa vida que Deus nos tem chamado, sabendo que nós, pela nossa própria força, não vamos conseguir. Sabendo que a nossa própria força realmente não é suficiente, mas a diferença está no poder de Deus. E afinal, quem é esse anjo que aparece não só nesse estudo de Juízes, mas por todo o Antigo Testamento? E a gente conclui pelo diálogo que a aparência desse anjo é bem humana, já que só no versículo 21 é que Gideão entende que se trata de uma figura divina. Em algumas partes a Bíblia fala "o anjo disse", mas em outras diz "o Senhor disse". Então a gente conclui que essa figura do anjo do Senhor é na realidade o próprio Senhor. Já naquela época, demonstrando preocupação em trazer paz e salvação. Depois que Gideão entende que se trata de uma figura divina, ele pede um sinal para Deus. E ele traz uma oferta ao Senhor e o anjo toca essa oferta com o cajado e a oferta é consumida pelo fogo. E aí então Gideão sabe que se trata realmente de uma figura divina. E ele sabe que viu a face de Deus e poderia ter morrido, mas que de alguma forma Deus providenciou graça para que ele tivesse paz com Deus. No versículo 23, Deus diz: "Paz seja contigo. Não temas, não morrerás." E a essa altura, Gideão não pensa mais que Deus abandonou o povo no meio da opressão, mas que está com eles para lhes dar paz na medida em que o adoram e o cultuam. Naquela mesma noite, Deus diz para Gideão derrubar o altar de Baal e construir um altar ao Senhor. E o detalhe é que esse altar de Baal era de Joás, o próprio pai de Gideão. Como a gente viu no início do diálogo, Gideão sabe o que Deus fez ao povo de Israel quando libertou o povo do Egito, porque provavelmente seu pai Joás havia contado essa história. Mesmo assim, o poste de Baal era do próprio Joás. Ou seja, a gente vê que eles não deixaram de cultuar a Deus para cultuar os ídolos. Eles, na verdade, combinaram o culto a Deus com o culto aos ídolos. Eles cultuavam a Deus formalmente, mas a vida deles girava em torno dos deuses da agricultura, do comércio, do sexo e da beleza. E é interessante que a natureza humana não mudou. Esses ainda são os deuses que a humanidade sempre recria para si. Alguns desejam segurança, conforto, outros riqueza e poder. Coisas que controlam nosso coração, coisas que a gente valoriza mais do que o próprio Deus. E o que a gente aprende com essa história é que Deus não vai nos livrar dos nossos problemas, sejam eles financeiros ou problemas de relacionamento, enquanto nós dermos aos ídolos o mesmo valor que nós damos a Deus. Deus precisa ser o Senhor de cada área da nossa vida. E então Gideão faz tudo conforme o Senhor ordenou. Ele derruba o poste de Baal e edifica um altar ao Senhor. E os homens da cidade, ao descobrir que Gideão havia derrubado o poste de Baal,
vão atrás dele para matá-lo. E Joás, para defender o filho, diz: vocês vão defender Baal, mas ele não é Deus? Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. E então o povo precisa escolher entre seguir o libertador levantado por Deus ou seguir os ídolos das nações vizinhas a eles. E mesmo depois de tudo isso, Gideão ainda tinha dúvidas sobre o seu chamado. Por isso, ele pega um punhado de lã e pede para Deus que mande cair orvalho apenas sobre a lã, deixando o chão ao redor seco. E depois ele pede o inverso, que o orvalho caia sobre o chão e a lã fique seca. E Deus atende esses dois pedidos. Alguns criticam essa postura de Gideão, dizendo que ele estava testando a Deus. E lá em Mateus capítulo 4, versículos 5 a 7, a gente vê que Jesus repreende Satanás quando ele sugere que Jesus peça um sinal mostrando que ele realmente é o Filho de Deus. O que Timothy Keller explica nesse estudo é que a diferença nesse caso da teste da lã é que Gideão não estava pedindo um sinal para Deus para tomar uma decisão. O que ele queria, na verdade, era entender quem Deus realmente era. Ele queria entender que Deus não era mais uma das forças da natureza, mas que ele era soberano sobre as forças da natureza. E a gente tem que lembrar que Gideão não tinha o batismo, a ceia, a comunidade cristã como nós temos hoje para fortalecer a sua fé. E é importante que nós não podemos usar esse exemplo de Gideão para ficar pedindo sinais para Deus do tipo: Deus, se for mesmo para eu aceitar esse emprego, que eu receba um telefonema ainda hoje. Porque na verdade o que Gideão pede para Deus é ajuda para superar a sua incredulidade. É ajuda para edificar a sua fé. E é por isso que ele foi atendido por Deus. E a gente precisa lembrar que hoje nós temos a vantagem de conhecer a Jesus e a sua palavra, coisa que Gideão na sua época não tinha. E para terminar, 3 reflexões. Você acha que os problemas que você enfrenta hoje precisam ser removidos ou são formas que Deus pode usar para mudar a sua vida e te ajudar a crescer? Que deuses ou ídolos exigem a sua adoração juntamente com a adoração a Deus? Em que áreas da sua vida você precisa confiar mais em Deus e em suas promessas? E é isso aí, pessoal. Não deixem de assistir aos próximos vídeos, aos próximos estúdios e a gente se vê. Até a próxima!